admiradores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Carnificina Absoluta, edição número 2. Publicação da nova saga Marvel pela editora Panini, num total de 3 edições, considerando a saga principal. Ainda tem um spin-off, que é a Carnificina Absoluta Contos Sangrentos, também com 3 edições. Publicação que conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, aproximadamente 50 páginas coloridas, ao preço de R$ 10,90. Dá para você achar com desconto, vou deixar o link na descrição. Essa publicação compila as edições americanas de Carnificina Absoluta 2 e 3, escrita por Donny Cates e desenhos do Ryan Stegman, a mesma equipe criativa da série mensal do Venom. Eu já resenhei a edição número 1 de Carnificina Absoluta e eu achei bem mais do mesmo. Se você comparar com aquela preparação de terreno relacionado a essa grande saga, que repercutiu em outros títulos, como nos Vingadores, no Homem-Aranha, na própria mensal do Venom. E aqui um parênteses, parece que o Donny Cates ele queria simplesmente trazer um arco de histórias de Carnificina Absoluta dentro do título mensal do Venom. Mas aí a Marvel achou que poderia ganhar um troquinho com isso e tornou aí uma grande saga. Então, na primeira edição, a gente não tem exatamente uma evolução, né, da narrativa, do desenvolvimento da história. Basicamente, o Donny Cates vai seguir naquela mesma linha que repercute nos outros títulos, que é o Carnificina junto da sua seita, né, indo atrás dos códices, e basicamente o que muda é apenas o protagonista. As coisas elas se mantêm da mesma forma, com um herói combatendo o Carnificina, tentando proteger determinada pessoa que está sendo caçada, e isso se repete na edição número 1. Felizmente, nessa edição número 2, as coisas já começam a ter ali um certo ingrediente, ficando mais apimentadas, e aí você percebe que realmente a publicação ela dá um salto aí em qualidade. Aliás, não custa eu repetir uma crítica que eu fiz com relação à forma de publicação de Carnificina Absoluta aqui no Brasil pela editora Panini. Essa publicação que eu tenho em mãos é a saga principal e ela deveria vir antes, ou pelo menos ao mesmo tempo, da publicação Contos Sangrentos. Mas esse spin-off ele vem antes. Então alguns acontecimentos que acontecem lá, você fica sem entender, porque eles são desenvolvidos aqui na saga principal. A publicação Contos Sangrentos geralmente tem chego aí com 1 a 2 semanas de antecedência a essa publicação. Não entendo por quê. De qualquer forma, nessa publicação, o Venom, que se aliou ao Homem-Aranha, eles acabaram fracassando na tentativa de pegar o Norman Osborn, que estava internado em Ravencroft. O Norman, ele que acabou tendo contato com o simbionte, se tornou o Duende Vermelho. Eu até comento com mais detalhes sobre isso na resenha do volume 1. Ele agora acredita que é o próprio Carnificina, né? Então ele está mais maluco do que antes. O Venom e o Homem-Aranha tinham a ideia de pegar o Norman Osborn para utilizar ele como cobaia de um maquinário que foi inventado pelo criador, o Reed Richards, do universo Ultimate. Ele criou esse maquinário com a promessa de retirar o códice, que é aquilo que o Carnificina está em busca para fazer com que o Deus Nu, o Deus dos simbiontes, desperte, de forma a não causar danos em quem já foi hospedeiro de algum simbionte e possuísse códice. Então, ao invés de utilizar uma criança como experimento, no caso o método Norman, né, que está sob os cuidados ali do criador e precisam confiar nele, eles preferem utilizar o próprio Duende. E conforme a história vai sendo desenvolvida, o Donny Cates ele vai apimentando um pouco mais a história, ainda que ela siga nessa linha, né, de proteger pessoas, impedir que o Carnificina colha os códices e tal, a história vai ganhando mais corpo. Aliás, essa publicação ela está intimamente ligada com a minissérie do Miles Morales, que sai em Carnificina Absoluta Contos Sangrentos. Ainda que haja algumas coisas discordantes ali, não é nada que incomode ou que salte aos olhos. Ainda que essa publicação ela tenha melhorado consideravelmente em relação à primeira edição, que, como eu mencionei, era meio que mais do mesmo, nós temos aqui uma falha, pelo menos no meu entender, meio bizarra do Donny Cates em questão de narrativa de história, de sequência. Isso que eu vou falar não é exatamente um spoiler, tá, galera? Então não se sinta incomodado em ouvir eu falar agora. Basicamente tem um QG provisório onde alguns heróis acabam se reunindo, o Capitão América, o Coisa, o Robert Bruce Banner, o Homem-Aranha, o próprio Venom, que chega com o Escorpião gravemente ferido, né?
Aí, de uma página para outra, passaram-se algumas horas, aí aparece, né, o Ed Brock olhando, né, uma pessoa que está sendo tratada ali, e daí aparece um outro Ed Brock, não, sabe? E esse Ed Brock que estava olhando é um simbionte, ele é um Ed Brock falso. Mas em que momento que ele se infiltrou ali? Como que isso se deu? Não tem resposta. É um corte abrupto na história. Bastou colocar algumas horas e beleza. Tipo, ninguém percebeu esse simbionte entrando, ninguém estava com o outro Ed Brock, o verdadeiro. O Donny Cates, ele costuma dar umas dessas, sabe? Não é exatamente uma novidade, esses cortes narrativos, algumas coisas que não são exatamente bem explicadas, algumas coisas convenientes dentro da história, que eu já reclamei em outras histórias que eu acabei resenhando, principalmente da mensal do Venom. Então, o Donny Cates parece que tem hora que não tem o mesmo cuidado. Ele escreve um gibi legal, bem aventuresco, massa velho, como o pessoal costuma dizer, mas realmente, em alguns momentos, ele falha na hora de fazer a sua narrativa, então você fica ali meio perdido, sem entender como as coisas chegaram àquele ponto. Ainda que eventualmente essa comida de bola do Donny Cates venha a ser explicada em um spin-off, talvez em Contos Sangrentos volume 3, não vai amenizar esse erro, pelo menos na minha opinião. Afinal, uma saga principal, ela precisa se sustentar por si mesma. Mas mesmo assim, galera, eu achei que realmente deu uma melhorada e eu dou uma nota entre 8 e 8,5 para essa publicação. É um material que, como vocês viram aí, conta com ótimos desenhos do Ryan Stigman. É um cara que, inclusive, em alguns momentos ele lembra o Todd McFarlane, principalmente quando desenha os olhos dos personagens. Eu, pelo menos, sinto um pouco disso. De qualquer forma, galera, é uma saga que eu esperava muito mais e eu particularmente estou um pouco decepcionado com ela. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e vamos aguardar o volume 3 que fecha essa saga Carnificina Absoluta. Um abraço para todos vocês e fui!